Fala galerinha do oitavo ano D, tudo bem com vocês? Eu sou o professor estagiário Marcos Vinícius, estou aqui para ministrar a disciplina de matemática e hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo para falar sobre geometria, mais especificamente sobre os triângulos, né? A gente vai ver aqui algumas particularidades do triângulo, né? Quais são os seus tipos e alguns dos seus elementos. Então bora lá para a nossa aula de hoje. Bem, primeiramente, vendo aqui alguns elementos do triângulo, mas antes disso a gente identificar, né, nesse triângulo o que é exatamente esse triângulo, né? O triângulo, essa figurinha aí que vocês estão vendo, ele é um polígono que possui três lados, né? E ele é o polígono mais simples, pois possui o menor número de lados. Os principais elementos dessa figura são o quê? São os vértices, os lados e os seus ângulos, né? Os vértices, esses pontos aí, ó, A, B e C, né? E esses pontos, eles são o quê? Eles também podem ser considerados adjacentes quando eles têm o quê? Esse ponto em comum, né? Por exemplo, o B ele é ali um ponto comum com o vértice C, né? Por exemplo, porque ele tem, aliás, o segmento de reta AB e o segmento de reta BC, eles são adjacentes porque ele tem o quê? Esse ponto em comum que é o ponto B, né? E assim a gente vai vendo essas particularidades. Por exemplo, os lados, né? Lado AB, lado AC, lado BC. E assim a gente vai vendo uma de suas particularidades é essa questão de ser adjacente, né? Ter esse ponto em comum. E os seus ângulos internos, né? Ali, ó, essa letrinha com esse acento circunflexo, né? Por exemplo, A, B e C. E tem os seus ângulos externos, né? Esses ângulos externos aí, ó, a gente pode estar identificando também. Os ângulos internos, eles são os ângulos que podem ser observados entre dois lados adjacentes de um triângulo. Como assim, professor? Eles podem estar sendo observados entre dois lados que têm esse ponto em comum, né? E os seus ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e um prolongamento do lado adjacente a ele. Como, por exemplo, esse ângulo B externo, ó. Ele é ali no encontro entre um ângulo B e um prolongamento de um lado adjacente a ele ali, ó, do lado C, né? Por exemplo. Aliás, do lado A. E assim a gente vai vendo essas particularidades do triângulo, né? Passando agora, a gente vai ver algumas das classificações, né, do triângulo. O triângulo ele pode se classificar quanto aos seus lados, todos os lados congruentes, né, todos os lados iguais, ou só dois lados iguais, ou ele pode ter todos os seus lados distintos. Por exemplo, em relação à medida dos lados, a gente pode ter o quê? O triângulo equilátero, né? Quando os três lados têm medidas iguais, ou seja, três lados são equivalentes, congruentes, né? A gente também pode ter o quê? O triângulo isósceles, quando dois de seus lados têm medidas iguais e somente um é diferente. E também a gente pode ter o triângulo escaleno, quando os três lados têm medidas totalmente diferentes. E aí a gente também pode ter essa classificação dos triângulos quanto aos ângulos, né? A gente tem o acutângulo, que é quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, são menores que 90 graus. Então, quando um ângulo ele está entre, quando um triângulo ele tem os três ângulos entre 0 e 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Ele também pode ser chamado de retângulo, né? Quando um dos ângulos internos reto é 90 graus, ou seja, um ângulo reto é um ângulo que mede 90. Então, esse triângulo tem um ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo, né? Quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, a medida é maior que 90 graus e menor que 180, ou seja, vai ter um dos ângulos ali entre 90 e 180. Então, essas são as classificações do triângulo, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Prosseguindo, a gente pode ter um experimento, né, que vocês podem estar fazendo aí mesmo na casa de vocês, ó, que se chama os ângulos do triângulo. Aqui, ó, Núbia, ela quer determinar a soma dos ângulos internos de um triângulo, então tem como a gente determinar essa soma desses ângulos. E como é que ela quer determinar? Ela pega uma folha, né, uma folha Chamex, uma folha A4, folha de papel em branco, como vocês quiserem chamar. Ela nube com a tesoura de pontas arredondadas recortou um papel em um formato que lembra um triângulo. Ou seja, por que a tesoura de pontas arredondadas? Porque tem menor facilidade, né? Ela tem a menor facilidade de uso para vocês. Ou seja, quando vocês têm uma tesoura de ponta aguda, né? É mais fácil de vocês se cortarem. Então, para você estar fazendo essa tarefa, só vocês utilizam essa tesoura de pontas arredondadas. Então ela vai cortar essa folha que nos lembra um triângulo. No segundo passo, ela usou um lápis de diferentes cores para destacar os três ângulos internos e os nomeou de A, B e C. Ou seja, ela fez aí a representação desses três ângulos internos e em seguida, no terceiro passo,
ela usou a mesma tesoura e recortou o triângulo dividido em 3 partes. Assim, ao final, por último, ela juntou os 3 vértices em um único ponto. O que eu quero que vocês façam nisso, após isso? Que vocês vão estar observando. Quero que, utilizando essa folha de papel sulfite ou a folha de papel A4, tanto faz o que vocês dispõem na casa de vocês, uma tesoura de pontas arredondadas em lápis de cor, faça o mesmo trabalho de núbia. E com o trabalho finalizado, responda no caderno qual a soma dos ângulos internos de um triângulo. E aí? Vocês sabem ele, ao final o que é que está se transformando ali, o final, no quarto passo? Ela juntou os 3 ângulos e ele formou o quê? A gente sabe que uma roda completa, né? Uma circunferência completa, uma volta completa, ela tem 360 graus. E aí, no caso, ela vai ter o quê? Uma meia volta. Uma meia volta é quanto? Ou seja, você vai ter 360 dividido por 2, que é 180 graus. Assim, a gente tem a comprovação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas vocês vão estar fazendo essa comprovação, se vocês quiserem fazer essa constatação, e mais à frente também a gente vai estar fazendo essa comprovação. Então, galera, o próximo passo aqui a gente vai ver também essa questão dos ângulos externos, né? Como a gente já viu atrás, os ângulos externos eles são formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele, um lado não adjacente, né? Aqui, por exemplo, ó, considerando o triângulo ABC da figura a seguir, nós temos A, B e C, são as medidas dos ângulos internos, né? E X, Y e Z são medidas de ângulos externos. Então, através da imagem, a gente pode observar que os ângulos A e Z, eles são adjacentes suplementares. Ou seja, os ângulos AZ, eles são adjacentes por quê? Porque, ó, por exemplo, ali, ó, o ângulo A e o ângulo Z, eles são adjacentes porque eles têm um ponto em comum, né? Exatamente esse vértice A. Então eles são adjacentes e são suplementares, porque eles estão formando ali, ó, a meia volta, ou seja, eles vão somar o quê? 180 graus. E o mesmo ocorre com os ângulos B e Y e C e X. Esses ângulos aí, esses pares, eles também são adjacentes porque tem alguns vértices em comum. Ok, galera? Então, prosseguindo, mais à frente, para o triângulo, existe uma relação entre a medida de um ângulo externo e as medidas de 2 ângulos internos, não adjacentes a ele. Então, vamos observar a figura seguinte, de qual estabelecemos que, ou seja, a gente tem x mais o que? X mais c, ele é igual a 180, ou seja, são adjacentes suplementares. Eles têm um ponto em comum, então eles são adjacentes. Então, se eles são adjacentes, a soma desses 2 ângulos é o que? É 180. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é 180. Então, se a gente pegar daí, ó, e for igualar, né, por exemplo, x mais c é 180 e a mais b mais c é 180. Se a gente igualar essas duas relações, a gente vai poder o quê? Cancelar o c. Por que cancelar o c? Porque se tem esse c verdinho passar para o outro lado, ele vai passar para o outro lado, que se ele está positivo, ele passa negativo. E se eu tenho c menos c, vai dar zero. Ou seja, cancelando o c, eu vou ter que x é igual a mais b. Ou seja, o ângulo externo ele vai ser igual a soma de 2 outros ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Por exemplo, esse x ele é igual a mais b, que são os 2 ângulos não adjacentes a ele dentro do triângulo, ok, galera? Ou seja, são 2 ângulos que não têm ponto em comum com esse ângulo. O mesmo a gente poderia fazer se a gente estivesse fazendo o prolongamento ali, ó, daquele lado AB, para que a gente tivesse o ângulo externo do B. A gente poderia também estar encontrando esse ângulo adjacente do B e fazer essa relação também. E eu trago um exemplo aqui para vocês, para a gente estar finalizando a aula de hoje, ó. Considerando as medidas A, B e C indicadas na representação do triângulo, qual a relação de igualdade a gente pode formar entre a letra A, B, C e D? O B e C e o D, o que que a gente tem? Na letra A, B, C e D. B, C e D, eles são o quê? São justamente os nossos ângulos internos, né? Desse triângulo RST, esse triângulo de vértice RST. Então, se eles são ângulos internos, então a soma de uns ângulos internos a gente sabe que é 180. Logo, a relação que a gente pode estar tomando aí, ó, é justamente o que? B mais C mais D é 180. E na letra B? Na letra A e B, né? A gente quer saber a relação que pode ter entre A e B. O A, ele é um ângulo externo e ele é adjacente ao B, né? Ou seja, o A ele é o ângulo externo do triângulo RST e A e B são adjacentes suplementares. Por quê? Porque eles têm esse vértice A em comum, né?
Logo, A mais B é 180, né? Isso está comprovado, a gente acabou de comprovar, né, no slidezinho passado. E na letra C, ele quer saber a relação entre A, C e D. O A, como a gente já viu, ele é adjacente a B, né? Ele é adjacente ali ao ângulo B. E o que mais? E aí, ele é não adjacente a C e D. Ou seja, A é externo, né, de RST, e B e C são ângulos não adjacentes ao ângulo A. São ângulos internos não adjacentes ao ângulo A. Logo, esse ângulo A, em todo triângulo, a gente acabou de ver que a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Logo, o A ele vai ser igual a AC mais D. Então, galera, a gente viu um pouco sobre essas particularidades do triângulo, né? Um pouco mais do básico sobre o triângulo, né? E o que a gente pode estar fazendo agora? Vocês podem estar fazendo exercícios para estar colocando mais em prática um pouco mais sobre os triângulos. E é isso aí, galera. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre mediatriz, sobre baricentro, sobre outras particularidades do triângulo. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Valeu, galera!